Olá, paz seja com todos. Como vocês estão? Seguindo nossa jornada de leitura bíblica. E hoje eu trouxe uma notícia ótima para vocês. Hoje nós vamos concluir a leitura do livro de Gênesis. Então hoje nós vamos ler capítulo 48, 49 e 50. Que alegria ter você comigo. Já concluímos, tá vendo? Apenas 15, 20 minutinhos do seu dia. E nós vamos lendo 3 a 4 capítulos por dia. E nós vamos no final do ano já ter lido toda a santa e preciosa palavra do Senhor. E quando nós lemos a palavra do Senhor, ela fica guardada dentro de nós. E nós podemos aplicá-la em nossas vidas. Porque a leitura traz para nós conhecimento e o conhecimento transforma a nossa vida. E a palavra de Deus transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter. Vamos lá? Capítulo 48, 49 e 50. Gênesis 48. E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, trazemos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Então abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe a estes rapazes e seja chamado eles o seu nome e o nome de seus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça.
Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, o qual tomei a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Capítulo 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, anunciai-vos eis o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi, seus irmãos, são irmãos. As suas esposas são instrumentos de violência. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor manteve varões e no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, de presas subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os filhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. O seu termo será em Sidom. Issacar é jumento dos fortes ossos, deitado entre os dois fardos. Eu vi ele que o descanso era bom e que a terra era deleitosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo do tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente, junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro.
Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajuntará o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes, dizendo: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, ao qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriu-se-lhe os 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falais aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei na minha terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da cidade da casa, e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto de 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efron, o Heteu, em frente a Manre. Depois tomou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Porquanto enviaram a José, dizendo:
teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te e perdoas a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou quando lhes falaram. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem instastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Encerramos aqui o livro de Gênesis. Obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, né? E agora eu posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, por esta leitura. Hoje encerramos o livro de Gênesis. Como foi maravilhoso, Senhor, ouvir os ensinamentos do Senhor através do primeiro livro da Bíblia. Senhor, que esta leitura, que a tua palavra ouvida, falada, possa gerar transformação no nosso caráter. Pai, alcança cada vida, cada alma que tem lido a tua palavra, que tem ouvido a tua palavra, Pai. Alcança-os, ó Deus, com cura, com salvação, com libertação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.